da Indochina, que vão pagar, e já estão pagando, um preço mais alto pelo aquecimento global. Portanto, o aquecimento global é o problema econômico, social e ambiental, e é o mais grave. Não tem nenhum outro mais grave do que esse. Então, você tem que fazer o diagnóstico. A gente fez o diagnóstico em São Paulo, é um estudo enorme isso aí, umas quase 800 páginas, porque São Paulo é gigantesca, né? Mas uma cidade menor faz um estudo mais simples, uma empresa faz um estudo mais simples, e localiza no nosso processo de vida, de viver, de conviver, como é que nós produzimos os gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. Aqui vocês veem, esse é um panfletinho que a gente andava espalhando pela cidade, tudo quanto era reunião, levando, mostrando. Está vendo? Não é uma questão só da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Japão e da Rússia. É assim que São Paulo produz o aquecimento global. E esse mapa é bom para o prefeito, para o secretário de transporte, para o secretário de saúde, secretário de educação, secretário de habitação, para a Federação das Indústrias, para os sindicatos, para eles saberem como podem ajudar. E aí a gente vê, nesse primeiro gráfico aqui do lado de cá, aquele mais colorido, aquela parte verde da pizza, São Paulo é a cidade da pizza, né? 24% dos gases de efeito estufa de São Paulo é a produção, o manejo e a destinação do lixo. 75% dos gases de efeito estufa de São Paulo é o uso de energia, e 1% são outras coisas. Aí eu pego esse 75% do uso de energia e decomponho numa outra pizza lá. Os 75% do uso de energia mostram que 10% do uso de energia é a energia hidrelétrica, que no Brasil é uma matriz bastante limpa, ainda, por enquanto, e 90% é o uso de combustível fóssil, petróleo e sua família, portanto, muito ligado ao transporte. Então, esse é o retrato, é a receita de como uma cidade como São Paulo, e talvez Porto Alegre, Curitiba, Salvador, não saiam muito desse padrão. Mas hoje eu digo para vocês, só tem um estudo detalhado como esse de diagnóstico, infelizmente no Brasil, 3 cidades que eu saiba, Rio de Janeiro, São Paulo e agora Belo Horizonte. O que mostra como a gente ainda faz pouco diagnóstico para poder nos orientar. Bom, com isso daí, a gente começou a trabalhar bastante, fazendo o trabalho da educação, vou passar rápido, estou com medo do cartão amarelo, e aí dizer que o trabalho no aquecimento global, ele se divide em duas partes. É como antigamente a gente tinha disco de vinil, era lado A e lado B. Hoje não tem mais, é um disquinho do lado só, né? Mas os mais antigos sabem, né? O lado A é mitigar e o lado B é adaptar. Mitigar significa o seguinte, eu vou procurar diminuir as emissões que causam o aquecimento global, que vai causar os problemas mais sérios durante esse século todo. Diminuir as emissões. E o lado B é adaptar, porque por mais que a gente trabalhe, por mais que alguns países trabalhem seriamente, como existem países trabalhando muito seriamente isso daí, não vai dar tempo a gente evitar efeitos danosos para a nossa vida e a vida das outras espécies que convivem conosco na Terra. Então a gente tem que se adaptar. A gente, se tiver sucesso, vai lograr ao longo de um século chegar a um novo equilíbrio. Mas ao longo de um século, pagando os 3 outros séculos, vão ter desastres que a gente tem que correr contra ele. Então, tem mitigação e adaptação. Ela já me avisou. Agora, ela já veio direto com o cartão vermelho. Então, eu vou. Na mitigação, vejam exemplos. Um primeiro exemplo é esse. Nós temos aterro sanitário em São Paulo, não é lixão. São Paulo tem aterro sanitário, decente, correto, licenciado, fiscalizado, etc. E recolhe 15 mil toneladas de lixo todo dia, dos quais 12 mil toneladas de lixo todo dia são lixo de casas e restaurantes, 3 mil são de construção civil, podas, etc. A gente são inerte e vai para um outro local. Mas 6 mil para um aterro, 6 mil para um aterro, toneladas, todo dia, todo santo dia. Do aterro sanitário, que é uma coisa necessária e correta, mas ele produz muito gás de efeito estufa, porque você compacta aquele lixo lá ele produz o gás, entre outros, o metano, que é muito fortemente gás de efeito estufa, passa pela terra e vai para a atmosfera, portanto, aquecimento global na veia. O que é que a gente fez? Licitou, uma empresa brasileira, uma empreiteira brasileira holandesa ganhou a licitação, captou todo o metano através de canalização e direciona a uma usina, está vendo? Lá em cima, aquela usina foi inaugurada pelo prefeito em 2008, é a maior do mundo desse tipo. Então, com os 2 aterros sanitários, com esse trabalho, a gente deixou de jogar o metano e gerou energia elétrica. Energia elétrica para quantas pessoas? 500 mil pessoas, cerca de 500 mil a 550 mil pessoas recebem energia elétrica daquilo que era simplesmente aquecimento global na veia. Então, isso daí
Bom, isso daí, qualquer cidade que tenha um aterro sanitário decente, qualquer cidade, eu perguntei ao pessoal, perguntou, a prefeitura gastou quanto com isso? Nada. Nada, porque foi uma concessão, eles ganharam, eles implantaram e a gente divide os créditos de carbono, a ONU vem aqui, calcula quanto a gente diminuiu de emissões e emite o crédito de carbono que a gente pode vender para os países que têm a obrigação de metas, países europeus. Eles vendem metade, a gente vende metade, a gente arrecadou em 2 leilões 70 milhões de reais que a gente aplicou em projetos sociais no entorno do aterro, que embora seja um aterro, não é nada agradável ter um aterro perto de casa, né? Tanto que os aterros estão geralmente em lugar de gente pobre, né? Então, a gente aplicou todo o dinheiro no entorno do aterro. E a gente não gastou nada. E aí perguntei a eles, qual é a viabilidade? Uma cidade com 500 mil habitantes que tem um aterro sanitário decente, isso já tem escala. E as cidades menores podem se articular em consórcios e ter aterros sanitários decentes e fazer coisas desse tipo. Portanto, é possível agir. O problema é grave. Se quiser rezar, pode rezar. Mas, além de rezar, é possível agir. Esse é um tipo de solução, né? Agora, vocês bateram palma, né? Mas eu agradeço, mas eu não estou satisfeito. Porque, na verdade, na linguagem médica, isso aqui é redução de danos. Redução de danos é quando a gente tem um problema muito sério, às vezes não tem solução, a gente sofre menos, né? Porque, na verdade, no problema do lixo, o verdadeiro tratamento da doença, entre aspas, né, é reduzir o lixo e reciclar o lixo. Essa é uma coisa muito mais difícil do que isso aí, né? Muito mais complexa. Mas é possível fazer, sim. Esse é um exemplo. Outro exemplo importante é a questão do transporte, que a gente já viu como encerrou, né? Mas vou só passar. O transporte é muito importante você sair da dependência do diesel. É bom ter mais ônibus para diminuir o uso abusivo do automóvel, mas o diesel que o ônibus usa também causa efeito estufa e também envenena os pulmões e os corações das pessoas. Então, você, além de ter mais transporte público, você tem que trocar o combustível. Dos 11 mil ônibus, a gente terminou o governo com 2 mil com algum tipo de alternativa, das quais a mais importante é o etanol e a eletricidade, etc. Então, também no transporte, a ciclovia, a compactação da cidade, porque a cidade espalhada é uma cidade predatória que espalha, além de ameaçar as áreas verdes, as áreas de mananciais de risco, você usa muito combustível para se deslocar, seja de ônibus ou seja de automóvel. Então, é um modelo de cidade mais compacta, é uma coisa muito difícil de convencer, mas a gente começou a andar. E na adaptação, arborização, ampliação de áreas verdes e o último ponto, correndo, evitando inclusive, uma coisa muito importante, que as APPs, as áreas de várzea, sejam ocupadas como são ocupadas por avenidas ou favelas e criar parques, porque se Deus criou a várzea, criou com algum sentido, né? A gente é que foi lá, invadiu, meteu avenida, meteu favela, meteu condomínio, e aí a várzea, que é feita para colher a água e deixá-la escoar lentamente para evitar, ela se vinga e tem enchente. Bom, mas isso... E o mais importante de todos na adaptação, que é você mapear as famílias que estão em área de risco, que a imprudência de governos anteriores empurrou as famílias pobres para a área de risco, a área de rio, a área de encosta, a área de topo de morro, mapear todas elas, não deixar mais ninguém entrar em área de risco, porque se você tira uma e deixa entrar outra, é uma tarefa sem fim. Então, uma atitude rigorosa, popular, porque é popular. Tem gente que acha que popular é deixar invadir e depois ir buscar o voto lá, na vila, na favela, no lugar, porque ele está morando num lugar muito sequinho e seguro, né? E o pobre está lá, dentro d'água ou debaixo de um morro, mas de 2 em 2 anos ele vai buscar o voto. Então, não deixar mais invadir, mapear as áreas de risco e dar prioridade absoluta a essas pessoas que estão em área de risco nos programas habitacionais da prefeitura. Então, vocês veem, amigos, desculpe eu ter ultrapassado um pouco o tempo, que é possível falar, e é muito importante falar, porque na democracia você tem que expor os argumentos, expor as evidências científicas para as pessoas aceitarem ou não, mas é preciso fazer, porque com o exemplo a sua fala se torna exemplo de coerência e exemplo de vida, né? Falar e fazer e falar. Cumprimentamos e agradecemos a participação nesse painel do doutor Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinhos. Mário Montovani nos apresentará a visão do terceiro setor. Mário Montovani é graduado em Geografia com especialização em Gestão Ambiental e Manejo de Bacias Hidrográficas. Diretor de Mobilização da Fundação
SOS Mata Atlântica, onde foi responsável pela criação do núcleo União Pro Tietê, no início da década de 90, o qual coordena até hoje. Foi um dos fundadores da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Prestou assessoria para a implantação de associações de reposição de produtos florestais e para a criação de consórcios intermunicipais de bacias hidrográficas e meio ambiente. Com a palavra, Dr. Mário Montovani. Legal. Não tenho 6 filhos, vou deixar claro isso. Só 2 e ainda maior prejuízo. Mas, gente, vamos lá. Muito obrigado também, agradecer ao Beto mais uma vez por ter chamado a gente aqui e a vocês que estão trabalhando com essa questão dos empresários com essa visão. A SOS Mata Atlântica está rompendo um processo muito grande de distanciamento daquilo que chama as ONGs. E a gente precisa entender bem, nesse momento, o Eduardo Jorge sabe a importância, nós estamos fazendo um marco regulatório sobre o que são as ONGs. A gente vê aí tanta barbaridade nesse universo de ONGs, como talvez no setor empresarial, em várias áreas. Mas, nesse momento, o que a gente está fazendo é buscando distinguir. A sociedade, se você pegar de todas as ONGs que têm problemas dessa lista que a gente levantou, das entidades ambientalistas, nós não tivemos nenhuma das organizações. E isso é importante saber. Não são aquelas fundações ligadas a políticos que fazem toda essa barbaridade e colocam todo mundo nesse lugar comum. E é interessante, vocês verem, porque a SOS Mata Atlântica ela é uma entidade completamente diferente. Ela surgiu, eu vou tentar entender como é que... isso aqui. Está lá desde 86. É uma organização que tem empresários, principalmente bons empresários. A entidade tem pessoas ligadas à parte científica, nós temos pessoas ligadas à parte de comunicação, né, e também ambientalistas. E uma coisa interessante para vocês verem, o nosso universo é esse aqui, de uma área que praticamente o Brasil surgiu dessa área, e de tudo isso que nós tínhamos, foi reduzida a Mata Atlântica a apenas 8% da sua área original. Ou seja, não quer dizer que nós transformamos 92%, né, dessa área, e isso quer dizer que foi só transferido em riqueza para todo mundo. Muito mais problemas, como falou Eduardo Jorge. O que tem? Dos 92% que foram reduzidos essa floresta, apenas 40% tem uma atividade econômica em cima, 60% quase, né? Os outros 50% estão abandonados. Isso custa caro para a sociedade. Hoje a gente vê mais pedido de prefeito de Poclém para tirar terra de rio do que para saneamento nesse país. Isso é muito grave. Nós acabamos de fazer uma série sobre saneamento. 70% das doenças no Brasil são de origem hídrica. Não sei se vocês viram no Jornal Nacional, essa série que a gente acabou apoiando, para mostrar como é grave. Nós temos ainda índices medievais de saneamento no Brasil. Medievais. São Paulo joga cocô em todo mundo, não tem hoje 40% tratado, e nós fizemos uma campanha como aquela da época do Guaíba. Graças à participação da sociedade, não deixamos que se roubasse o dinheiro do tratamento de esgoto de São Paulo. E o que é mais importante, que continuasse as obras. Olha que coisa fantástica você, com um credencial da sociedade, passaram 20 anos e o projeto continua. Quando a gente sabe que a prática no Brasil, cano enterrado e saneamento não dá voto. E nem por obra do outro continua. Então, esse tipo de coisa que faz uma entidade da sociedade civil. Eu trouxe esse aqui para mostrar para vocês o que aconteceu nesses últimos 50 anos. Eu vou deixar essa apresentação para vocês terem aí, para entender como esse tema ambiental acabou sendo incorporado pela sociedade nos últimos tempos. É quase que um processo civilizatório. E qual a diferença do Brasil para outros países do mundo? Ninguém tem o ativo que nós temos. O meu presidente hoje é o Pedro Passos da Natura, um cara que tem uma empresa com uma história, que está mostrando que é possível, a partir desse ativo, transformar e mostrar para o mundo que é possível ter uma empresa de ponta. Antes foi Roberto Clabin,
presidente de um grupo que está hoje com certificação de FSC, como a gente vê em vários outros lugares, buscando essa melhora. Ninguém aprendeu a fazer, como diz o Eduardo Jorge, ninguém nasceu sabendo, nós estamos acompanhando isso, as evidências técnico-científicas estão acontecendo agora. Talvez nós, muito mais por intuição. Eu trabalho com meio ambiente em ONG há 35 anos. Eu acho que eu sou o primeiro ongueiro aposentado do Brasil, que vai ser esse ano. Eu vou entrar nessa linha, né? Em 73, eu fui chamado para falar sobre a Conferência de Estocolmo e trabalhei com a União dos Escoteiros, levando esse conceito por todo o Brasil. E a gente tinha um conceito que era muito simples, aquilo que o Eduardo falou agora. Pensar global e agir local. Se nas nossas atitudes, na minha empresa, eu não consigo colocar isso, não adianta cobrar dos outros. Isso é uma prática no Brasil. Todo mundo cobra do outro, transfere. A prefeitura não faz ou não faz coleta seletiva. Isso é o fim do mundo. Eu tenho que fazer por obrigação, porque eu tenho que estar dando a minha contribuição. Então, eu peguei aí vários momentos para a gente entender onde começa a chegar a questão ambiental. E se isso aqui funcionar, vai ser melhor ainda. Aqui, né? Na década de 60, como é que a gente vem mudando? E quando a gente entra nos anos 70, 80, aí já com uma mudança muito grande. E eu fico imaginando, vendo tudo isso, o tempo que demorou, e hoje a gente consegue fazer. Eu já pedi aqui a foto, daqui a pouco eu estou contando no Facebook, para as mais de 20 mil pessoas que eu tenho seguindo, o que é que está acontecendo no nosso debate. Quando nós imaginaríamos, eu vi aqui a apresentação do Papa com Facebook, Twitter e tudo mais, esse é um processo moderno de comunicação, tudo isso que a gente demorou décadas para conseguir fazer, nós estamos conseguindo fazer agora numa velocidade terrível. E aí a gente entendendo a crise ecológica. E essa crise ecológica a gente percebeu muito mais quando nós entramos no processo da globalização. Eu vou passar rápido para mostrar para vocês pontos que a gente acha importantes. Essa apresentação vai estar disponível para vocês. Todas essas questões que a gente falou aqui, inclusive as éticas, né, elas são importantes. E aí a gente vai ver essa migração para essas organizações. Qual o papel que faz uma organização como a SOS? Eu estava contando para vocês, acabei de receber o relatório agora de responsabilidade socioambiental do Grupo Quirim, que é a antiga Skin Cariol. Olha a mudança que houve nesse grupo vendido agora. E eu estava vendo, inclusive, um dos diretores vem da Unilever, como você tem hoje tão globalizado essa questão, e pedindo, olha, Mário, como a gente pode melhorar esse relatório de responsabilidade? A minha empresa está no mercado global. Todos que a gente conversa, eu estava me lembrando aqui, enquanto via falando de globalização, eu trabalho muito com uma fundação na Amazônia, e aí a gente vê como é que é essa questão dos conceitos, né? Hoje o nosso presidente é o ministro Furlan, e um vice-presidente é uma pessoa que vivia até pouco tempo aqui na região de Caxias, não sei se vocês já viram falar, Lírio Parisotto, uma das maiores pessoas hoje no Brasil nessa área, dedica um tempo, a mãe dele ainda mora na roça aqui, é uma das pessoas que talvez tenha mais recursos no Brasil, dedica um tempo a melhorar a Amazônia. E é impressionante, nós já fizemos acordo com o Grupo Marriott, que está fazendo neutralização de carbono, adotando uma unidade de conservação, e não é obrigatório fazer isso. E o Grupo Marriott mostra isso para o mundo todo. Nós temos dinheiro de quase todas as empresas que adotaram as mais de 40 unidades de conservação da Amazônia. E aí a gente está falando de recurso grande, não é recurso pequeno. Uma doação de Coca-Cola de 20 milhões. Será que esses caras estão querendo, né, um carimbinho para mostrar que são bonzinhos para o mundo? Pode acontecer isso, nós vamos passar por esse processo. Mas vai ter que ter uma depuração disso aí. E quem usar errado a questão ambiental vai pagar muito mais caro, porque não era como antes, quando você podia enganar aquele seu consumidor. O consumidor está muito ligado hoje em dia e ele cobra posturas e quer saber se você apoia um projeto social, se você apoia um projeto ambiental, qual realmente é o seu compromisso, né? E eu estava me lembrando que essas organizações hoje estão cada vez mais próximas. Até me lembro aqui de, hoje nós estamos maiores que eu escolhi esses casos para vocês verem, um caso inclusive que está mexendo com o Brasil, aí, aquela brasileira que foi presa, né, fazendo um manifesto contra a contaminação do Mar do Norte. E aí a gente fala também
desse novo capital político, do redesenho do Estado. E a questão ecológica, olha como é que ela chega, né? Tem a ver com o conceito de sustentabilidade, todas essas questões que eu falei, quando chega, olha só, o Brasil, em 72, fez aquele famoso discurso, preferimos a poluição do que a pobreza, né? Ficamos com os dois, com a poluição e a pobreza. Foi o resultado de 72, de um pessoal que não tinha menor sentido. Na primeira palestra falou sobre Comissão Brundtland, nós plantamos árvores com ela, né, Eduardo Jorge, lá no Ibirapuera. Uma das coisas fantásticas, isso aí muda o que a gente entendeu. Se tem o conceito, todo mundo fala que é sustentável hoje, mas se não lê isso aí, não sabe o que é realmente o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí, o que aconteceu para que a gente tivesse esse tema no mundo e para a gente? Em 92, traz esses grandes conceitos, e aqui o Brasil fez um papel gigantesco, foi muito importante. Diferente do que aconteceu com a Rio+20, onde o Brasil foi covarde, né? Assinou um documento feito em casa, não tomou as atitudes que tinha e nem teve a liderança mundial que precisava. Foi uma das maiores vergonhas que eu já vi. Eu participei de todas as conferências do mundo a partir de 70, de meio ambiente, as de clima, de biodiversidade, e eu nunca vi um país tão covarde, com tanta capacidade de fazer, e se restringir ao lugar que se restringiu de fazer acordo diante de sala, porque não tinha coragem de mostrar para a sociedade que também não pode fazer as mudanças que são necessárias e que são exigidas. Nós, quando falamos de um processo civilizatório, temos que ter a noção de que o nosso papel é um dos mais importantes. E aí a gente traz muitas questões, né? Uma das coisas, por exemplo, a SOS participa do grupo LEAD, lá com o João Dória, trazendo agora a questão de sustentabilidade. Trazemos os principais empresários do Brasil nesse grupo, e aí a gente conseguiu trabalhar agora a questão dos resíduos sólidos, um projeto de lei de mais de 20 anos parado, com apoio desses empresários, a gente conseguiu fazer um grande avanço. Estamos trabalhando agora pagamento de serviços ambientais como um antídoto a esse Código Florestal, essa aventura feita por esse pessoal que não sabe quanto é importante, por exemplo, você vê pedindo para reduzir em 5 metros a proteção de uma margem de rio, isso é um crime contra a sociedade, né? É uma ocupação de favela num vale, isso pode trazer um problema enorme para a cidade. Nós temos cidades como Maringá, que está escolhendo 60 metros de cada lado, Bauru, 100 metros, porque sabe que a água é vital para aquela cidade e não vai ficar nem no 15, nem nos 20. Esse tipo de coisa que a gente vai ter que fazer um novo acordo da sociedade para que a gente possa avançar. E aqui eu estou pegando alguns papéis, né, dos principais atores que a gente tem hoje, mas eu resumiria, como falou o Eduardo Jorge, né, na questão do consumo. Eu acho que aqui é que vai decidir o que a gente vai fazer daqui para cima. Por isso, a nossa empresa, ela é o espelho da nossa sociedade. Se a gente conseguir trazer esses conceitos, como essas que eu falei para vocês, a SOS tem um acordo, até eu vou contar uma experiência bem interessante nesse pouco tempo que eu tenho. Nós somos o principal parceiro do Bradesco. Já viram falar de Bradesco, né? E nós somos do cartão de crédito, eu acho que é o que mais tem hoje filiados no cartão de crédito. Mais que Corinthians, mais que Flamengo, mais que todo mundo. O nosso cartão de crédito é o principal produto do Bradesco. Nós ganhamos, cada um que tem o seu cartão. E olha que interessante, não é doação do Bradesco. Nós somos força de venda desse grupo. E um dos temas que a gente fez agora, até lembrando que o Eduardo Jorge mostrou aqui em São Paulo, o primeiro projeto da SOS em São Paulo sobre a questão de clima, nós fizemos aquele levantamento Ilhas de Calor na metrópole, com uma recém-formada na Universidade de São Paulo, tinha na época 25 anos, a Magda, mostramos até 8 graus de diferença entre bairros. Para quem tem problemas respiratórios, como mostra o Paulo Saldiva, que foi covardemente agredido pelo prefeito de São Paulo ontem, esse Paulo Saldiva mostra que nós temos 8.000 mortes por ano em São Paulo de problemas respiratórios. Isso é gravíssimo, né? E não se vê, então, se fala do verde como se fosse coisa de enfeite, para viver com leão dourado, coisas desse tipo. Tem influência direta na qualidade de vida da gente. E eu estava contando do Bradesco essa história de árvore, porque nós, quando fomos lançar
tem um produto do Bradesco que chama Pé Quente, não sei se já ouviram falar, é um título de capitalização mais popular que tem aí hoje. E nós fomos apresentar isso ao Dr. Lázaro, ao Márcio Cipriano, Dr. Trabuco, que hoje está na presidência, e mostrando para eles, vamos fazer o título de capitalização, cada título a gente planta 10 árvores. E aí, lógico, todo mundo olhou para a gente e falou, esses caras estão delirando trazer um produto desse. Então, vamos concorrer com o Banco do Brasil, com o Orocap, que dá casa, viagem, avião, faz tudo para essas coisas para vender. Temos a concorrência de todos os outros títulos de capitalização. Você traz um título aqui para dar 10 árvores, né? E, lógico, para não aguentar a gente pedindo muito, ele falou, tá bom, a gente faz 100 mil títulos para vocês param de encher o saco e tocam a vida, aí plantam 1 milhão de árvores. Conclusão, hoje são 3,5 milhões de títulos de capitalização. Não tem nenhum título de capitalização com mais mercado do que esse. E aí Santander, Banco do Brasil, todo mundo correndo atrás para querer ver isso. Tem alguma coisa de passional essa questão de árvore? Pode até que tenha. As pessoas querem contribuir, e talvez seja esse o jeito. Querem contribuir com coleta seletiva, nós agora estamos trabalhando a logística reversa, e que trabalho louco que está dando isso, para colocar a opinião da sociedade, quando os interesses são, olha, não vou pegar o que eu produzir, nós vemos isso, a pressão que foi do pneu nesse país, hoje aí o pneu sendo uma solução para muitas questões que a gente tem, a covardia de muitos dos governantes, de muitos dos políticos que cediam a lobbies por uma merreca, por um dinheirinho de nada, para poder jogar contra a sociedade. Isso tudo nós vamos estar mostrando cada vez mais, porque os meios de transparência são grandes. E eu queria terminar para vocês dizendo uma coisa. É muito covarde quando falam que meio ambiente atrapalha o desenvolvimento. Eu mostrei alguns exemplos para vocês agora. É muito covarde quando você ouve falar, lá nos Estados Unidos tem um mapa do Brasil sem Amazônia. Vocês já viram falar isso? Acho que todo mundo ouviu falar isso, né? E essa é uma das maiores mentiras que correram na internet. E isso serve para justificar a nossa falta de visão com a Amazônia. Hoje, dos 5 milhões de turistas que vêm para o Brasil, que é uma vergonha, porque o único parque dos Estados Unidos, Yellowstone Park, recebe 25 milhões de visitantes. Muitos mais brasileiros lá do que a gente imagina aqui. Nós recebemos 5 milhões de visitantes.